E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Python Brasil. Eu sou o Matheus, ADM dessa comunidade maravilhosa de Python. E Dev, se você é assim como eu, já deve ter perdido horas e horas preciosas criando relatórios manualmente, coletando arquivos, organizando informações e no final precisa enviar tudo isso por e-mail para alguma pessoa. Mas o problema é, com grande volume de dados que precisam ser lidados todos os dias, esse processo se torna não só cansativo, mas também ineficiente, porque tem muita sobrecarga humana ali no meio. E o pior, ocupa muito tempo precioso, na qual você poderia estar investindo para estar aprendendo e se desenvolvendo mais na sua área. Imagina o seguinte, uma pasta no seu computador, cheia de arquivos em Excel, esperando para ser processada. Você vai precisar abrir um arquivo por vez, analisar as informações que tem dentro dela e elaborar algum relatório, algum resumo para identificar o que tem dentro desse arquivo. Mas e se eu te disser que dá para a gente resolver isso de uma forma automática? Sem você precisar abrir cada arquivo, sem se preocupar em resumo tudo manualmente, ou melhor, com a ajuda de uma IA. Ela ainda te envia um resumo prontinho por e-mail. E na aula de hoje, a gente vai aprender a como automatizar esse processo usando Python, Google Drive e uma IA para gerar esses resumos. Então vamos nessa? E para a gente criar esse projeto, antes disso a gente precisa seguir alguns passos, como por exemplo a ativação do nosso Google Drive, porque é a partir dele que a gente vai fazer a extração dos documentos. A gente vai subir os arquivos dentro do Google Drive e posteriormente a gente vai fazer a extração desses documentos. Então, como que a gente poderia fazer isso? Primeiro de tudo, a gente precisa acessar o nosso Google Cloud. Só você bater lá no seu navegador, Google Cloud, seguir o primeiro link e vai cair nessa tela aqui. Lá você faz login com a sua conta da Google que você necessita. Eu recomendo muito vocês criarem um projeto separado para isso. No caso, eu criei um aqui chamado envio de relatório. E aí, a gente vai ativar a nossa opção do Google lá. Então, a gente vai vir aqui, APIs e serviços. Posteriormente, a gente vem em biblioteca. Em bibliotecas, a gente vai filtrar. Vamos fazer a pesquisa aqui por Google Drive. A gente vem nesse primeiro aqui, ó, Google Drive API. Aqui eu já fiz ativação, mas aqui para você vai estar aparecendo ativar. Basta clicar em ativar, esperar ficar aparecendo gerenciar quando ele fizer a ativação aqui do Google Drive. Quando você clicar em gerenciar, ele vai ter que estar aparecendo aqui tudo certinho para você começar a utilizar esse cara. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar as credenciais para a gente acessar. Então a gente pode voltar aqui em APIs e serviços. A gente vem em credenciais, criar credenciais, conta de serviço. Pronto. E eu vou colocar aqui uma conta de serviço e aqui você pode dar o nome que você quiser. Eu vou dar como main, de principal, criar e continuar, continuar. Vou dar um concluir. Beleza, feito isso a gente já está com a nossa conta de serviço criada. O que a gente vai fazer? A gente precisa baixar o nosso arquivo de configuração para a gente conseguir ter acesso a esse cara. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, configurações avançadas. Aqui a gente tem o nosso ID da nossa conta de serviço, que é importante também a gente saber. Mas nesse caso o que a gente vai fazer é vir aqui, opa, vamos voltar, chaves. Aqui a gente não tem nenhuma chave. A gente vai vir em chave, criar nova chave, e a gente vai selecionar JSON. E a gente vai criar. Ele vai baixar um arquivo pra gente, um arquivo de JSON. A gente pode baixar onde que a gente quiser. Eu vou baixar aqui mesmo, na minha pasta de downloads. Beleza. O que contém nessa chave aqui? Eu vou tentar abrir aqui direto no navegador para você ver. Essa chave aqui, ela contém a nossa chave de registro para a gente conseguir acessar a nossa pasta do Google Drive. Então, essa minha conta que está logada aqui agora, eu consigo ter acesso a todos os arquivos que está no meu Google Drive. Então, eu consigo fazer manipulações desse cara através do SDK do Google Drive. Beleza, o primeiro passo é isso, então a gente já fez essa configuração. O próximo passo é a gente conseguir uma chave API Key do ChatGPT. Então, a partir dessa IA que a gente vai fazer o resumo de todas elas. Então, a gente tem que preparar todos esses caminhos. Então, basta a gente vir aqui em OpenAI, pode clicar aqui a API plataforma, vai cair nessa tela, você dá um Start Building. Então, e ele vai cair diretamente aqui dentro da nossa tela da plataforma. A gente vai fazer o login, você faz login aqui dentro da sua conta que você quer. Fazendo login com ela, você vai cair nessa tela aqui, uma tela parecida com essa. Essa daqui, no caso, é
Add Overview, mas vai estar aparecendo uma telinha aqui para você de APIs para você criar uma chave API Key. Não é complicado, basta você seguir ali que cria bem rápido, na verdade. Bom, eu já estou aqui com o meu VS Code aberto, na qual a gente vai começar a fazer a primeira parte do nosso projeto, que é fazer a conexão com o Google Drive. Eu já criei uma pasta, já criei minha VEnv também, e já estou com aquele arquivo de credentials. Aqui eu vou até renomear ele, colocar ele credentials, para ficar mais fácil da gente localizar. Eu já estou com o meu arquivo de credentials criado para acessar o nosso Google Drive. O que a gente vai ter que fazer é fazer a instalação dos pacotes aqui que a gente vai utilizar. Então, primeira coisa, eu vou acessar a documentação oficial. Eu já estou com a documentação oficial aqui do Google Drive. E aqui ele já passa para mim um passo a passo de como fazer isso. Eu posso dar um pip install desses SDKs aqui. Então, eu vou copiar, eu vou colocar aqui e vou dar um Enter. Ele vai fazer a instalação para mim do SDK que a gente vai utilizar. Enquanto isso, eu vou criar um arquivo, e esse arquivo eu vou chamar ele de connect drive.py. Beleza, maravilha. E aqui eu já vou começar a fazer alguns imports que a gente vai utilizar ao longo desse arquivo aqui. E o intuito desse arquivo é a gente fazer a conexão e algumas manipulações ali dentro. Então eu vou fazer o import JSON. Eu vou importar import OS. Eu vou fazer agora a importação, esperar ele baixar aqui. Bom, já fez a instalação aqui dos pacotes que eu precisava. Eu já fiz a importação aqui da biblioteca do JSON e do OS. Então, o que eu vou fazer aqui agora é fazer um from Google API cliente.http. Eu vou fazer o import de um módulo aqui, que é o média e o base downloads. E é a partir desse que a gente vai fazer o download dos nossos arquivos. Vou fazer a importação de outros também. Google alf2 ou alf2 import service account, a importação de outro cara aqui que a gente vai utilizar também, from Google API cliente.discovery import build. E agora o último, que é from Google API cliente.http import media file upload. Beleza, a gente vai utilizar esses caras. E aqui a gente vai ter que seguir alguns passos. Primeiro de tudo, a gente precisa identificar qual que é o nosso arquivo de credentials. Então, credentials string é igual credentials.json. No caso, é o mesmo nome que está aqui. Ó. Posso até copiar esse cara para não ter erro de colo. Beleza, a gente já localiza qual que é o nosso arquivo de credentials. O próximo passo é a gente criar os scopes. Esses scopes aqui eu já mostro para vocês para que servem. Eu já tenho até ele copiado aqui. Eu vou colar. Bom, e esses scopes nada mais é do que chaves para a gente identificar se esse arquivo aqui ele realmente está válido ou não. Se ele é um arquivo do tipo de credentials JSON para Google Drive. Então, a partir dele que a gente vai fazer algumas verificações. Então, o que eu vou fazer aqui agora é fazer um if, que eu vou abrir o meu arquivo, open. E aqui eu vou pegar a credentials string, que a gente pegou o arquivo lá. Eu vou fazer a leitura dele como R e eu vou fazer um as arquivo. E aqui dentro eu vou fazer credentials dict, que aqui é um dicionário, e aqui eu vou fazer o carregamento dele. JSON.loads e eu vou colocar arquivo.read. Beleza. E agora essa variável está carregada com esse JSON. Então eu converti esse JSON em um dicionário que é legível em Python. O que a gente vai fazer aqui agora? Credentials, a gente vai se conectar com o nosso Google Drive, já que a gente já fez essa comunicação. Credentials é igual services account
ponto credentials ponto from service account info. Aqui eu vou pegar as informações. E aqui eu vou colocar credentials dict. E aqui eu vou passar qual que é os meus scopes. Scopes é igual a scopes, que é esse cara aqui. Beleza, feito isso, a gente já está se comunicando com o nosso Google Drive. Vou fazer um service é igual build. E aqui eu vou fazer o quê? Eu quero informar para ele que eu vou me comunicar com o Drive, qual que é a versão da API que a gente vai utilizar é a versão 3, e qual que é os credentials de comunicação, é os nossos credentials que a gente já acabou de criar. Que esse cara é um objeto, e agora a gente já tem um service para a gente fazer essa comunicação. Perfeito. Feito isso daqui, a gente já fez a nossa primeira comunicação. O que a gente pode fazer? A gente pode, principalmente, fazer uma verificação dos arquivos. A gente pode listar esses arquivos, que está dentro de alguma pasta no Drive. Primeiro de tudo, a gente pode acessar o nosso Google Drive. Eu vou criar uma nova pasta, e aqui eu vou chamar envio relatório. Envio relatório. Beleza. Eu vou acessar essa pasta e aqui dentro eu vou criar duas outras pastas. Enviados, enviadas, e aqui não enviadas, que são duas pastas. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente suba os arquivos sempre para essa pasta não enviadas, ele vai processar e vai mandar esses mesmos arquivos para essa pasta enviada. O ID da nossa pasta que a gente precisa é esse ID aqui, ó. Esse daqui é o ID da nossa pasta. Então eu posso colocar aqui, ó, folder não enviadas, esse é igual a esse cara. E eu vou fazer a mesma coisa, folder enviada. Vou copiar aquele ID daquela pasta. Pronto. Feito isso, a gente precisa de certas permissões lá dentro para a gente listar, porque aquela pasta ela tá privada, eu não quero que ninguém tenha acesso. Mas o nosso bot, a nossa configuração, a gente precisa disso. Note que aqui dentro daquele arquivo de credentials, ele vai entregar para a gente um e-mail, que é esse e-mail aqui, ó, cliente e-mail. Esse e-mail que a gente vai utilizar e vai dar permissão para dentro das nossas pastas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em envio de relatório, eu vou vir aqui, compartilhar, compartilhar, eu vou dar acesso a esse e-mail, e eu posso dar ele como editor mesmo, e vou dar um enviar. A partir de agora, ele vai ter acesso a todas as outras pastas para editar, excluir, fazer o que ele bem entender. O que a gente vai fazer é criar uma função def, e essa função ela vai list files folder. Ele vai listar todos os arquivos. E aqui, essa pasta ela vai receber o folder ID. Ela precisa do ID da nossa pasta para a gente fazer a listagem. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar um print aqui no começo. Eu vou colocar iniciando. Vou colocar aqui, ó, iniciando coleta de arquivos na pasta para a gente identificar folder ID, a gente identificar qual que é a pasta que está entrando aqui nessa função. Beleza, o que eu vou fazer é criar uma carry. A partir dessa carry, é como se fosse realmente uma carry que a gente faz de consulta em banco de dados. Só que aqui, no caso, é uma carry que eu vou passar exclusiva para nossa pasta do Drive. Eu estou falando o seguinte, ó, folder ID in parents. Parents, tá certo. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou criar uma variável chamada results. E essa variável results, eu vou fazer o que? O seguinte, service.files. Esse service.files já é a nossa conexão que a gente fez com o Google Drive aqui em cima. Então eu estou acessando a nossa conexão, eu vou pegar os arquivos dela e aqui eu vou fazer isto.file.list, eu vou listar eles, que é igual carry. E eu vou querer pegar também os fields. Fields é igual next page token files.
ID, eu vou querer pegar o name, e aqui o meme type. Pronto. E execute. Pronto. A partir disso, eu tenho aqui, nessa variável results, todos os meus arquivos carregados dentro daquela pasta. Eu posso criar agora uma variável chamada itens, é igual results, results.get files. Já que esse cara tá vindo para mim uma lista. Beleza. A partir de agora, eu tenho nessa variável aqui todos os meus itens. Então eu posso, literalmente, como isso aqui já é uma lista, eu posso fazer um for. For item for file, fazer um for file em itens. E eu posso fazer um print. Print file. File.get. Eu quero printar o name dele. No caso, é o nome do nosso documento. Beleza, vamos testar esse cara, vamos ver o que vai acontecer. List folder. E aqui eu vou passar o ID de alguma pasta. Folders não enviadas. Vamos executar. Python connect drive. Vamos ver se ele vai me gerar alguma exceção. Beleza. Ó, aqui ele me gerou um erro. Deixa eu ver o que aconteceu. Results, source files, list, carry, folder ID, fields, next. É next page com P maiúsculo. Next page files. Beleza. Ele não me listou nada, até porque a gente não tem nada dentro da nossa pasta do Google. Eu vou fazer o seguinte, eu vou upar qualquer documento aqui. Eu vou criar um documento aqui dentro, só para a gente testar. Criar uma nova planilha. Criar e compartilhar. E nessa planilha eu vou colocar aqui alguns cabeçalhos, como, sei lá, vou fazer uma planilha comum aqui de produtos. Produto, descrição, entendi, descrição e preço. Vamos lá então, vou colocar aqui, celular, descrição, lá, iPhone, marca 78 mil. Vou colocar só uma informação mesmo para a gente verificar o que está acontecendo. E nessa planilha, eu vou colocar o nome aqui de planilha de produtos. Maravilha, a nossa planilha já está criada. Se a gente voltar lá e executar o nosso código, novamente, vou limpar o terminal, executar o nosso código, a gente vai conseguir visualizar a listagem. Beleza, a gente já consegue acessar o nosso arquivo de dentro do nosso Google Drive. Maravilha, a nossa conexão já está feita e a partir disso a gente consegue fazer manipulações. Perfeito, a aula de hoje, para não se estender muito, vai ficar por aqui mesmo. A gente aprendeu ali a fazer as primeiras configurações. Na próxima aula a gente vai aprender ali a como manipular melhor e montar a lógica ali por trás de relatórios. Então te vejo na próxima aula. Valeu, falou!